poucos dias, que está gerando uma falta de qualidade de vida e que está gerando uma queda hormonal. O que será que está provocando uma queda hormonal de hormônios importantíssimos para manter pele, para manter músculo, para manter corpo? E aí, fomos descobrir que os fitoterápicos também são muito importantes porque podem ser semelhantes a essa ação da produção hormonal. E é por isso que a gente conta tudo isso em primeira mão, mais uma vez com ele, nutrólogo e clínico geral, Dr. Roberto Navarro, bem-vindo. Boa tarde, doutor Roberto. Sempre um prazer tê-lo aqui. Não poderíamos abordar o assunto com outra pessoa, afinal, quando a gente conversa com o doutor Roberto, a gente tem o embasamento de um clínico geral e nutrólogo. E eu acho que é um assunto que nos permite, por isso que nós vamos fazer uma dinâmica ao vivo, né? Nos permite passear, então, por essa parte hormonal de uma maneira muito segura. Doutor Roberto, queria então que você fizesse aí uma explicação. Por que hoje a gente tem notado que as pessoas estão tendo uma diminuição hormonal séria, grave, que tem afetado a qualidade de vida? É verdade, Carol. Nós temos a produção de um grupo de hormônios que a gente chama de hormônios androgênicos, que são produzidos no homem no testículo e na mulher no ovário e uma parte na suprarrenal. Tá. O problema é que existem realmente fatores ambientais que podem estar contribuindo para um declínio hormonal. O declínio todos nós vamos ter, homens e mulheres, mas o declínio hormonal esperado é depois de uma certa idade. Vamos pegar lá o homem a partir dos seus 50, 60 anos, a mulher a partir dos seus 40 anos, na menopausa, vai ter um declínio hormonal. Mas a gente tem visto hoje, inclusive em consultório, níveis sanguíneos muito baixos de hormônios numa idade, às vezes, a partir já dos 30 anos de idade. Olha. E por que isso pode estar ocorrendo? Eu acho que tem dois fatores aí realmente importantes. Vamos falar também da alimentação, óbvio, porque para que se produza hormônios o corpo precisa de matéria-prima, então nós temos que ter uma alimentação também balanceada, mas um fator primordial é o nível de estresse ambiental, O estresse é óbvio, é uma palavra, mas o estresse ele pode ser físico, as noites mal dormidas, o excesso de esforço físico com poucas horas de descanso, estresse químico, estresse emocional, ansiedade, contas para pagar. E com o nível de estresse mais alto, a gente aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol. E o grande problema é que para o corpo produzir esse tal cortisol, que tem que ficar alto no estresse, se rouba matéria-prima, a suprarrenal utiliza pré-hormônios na produção do cortisol, que também são pré-hormônios para a produção dos hormônios androgênicos. Da testosterona, da dehidroepiandrosterona, do estradiol, da progesterona. E você acaba tendo uma queda na produção por um roubo metabólico, Olha, naturalmente, então, aqui isso é fisiológico. Fisiológico. Eles competem para garantir a produção de muitos hormônios. Muitos hormônios. Nós vamos mostrar daqui a pouco um vídeo onde eu vou chamar a atenção para esse momento, realmente, por que se desvia muito hormônio. O que a gente tem que fazer? Óbvio, não ter um nível de estresse tão alto, que é meio difícil de equacionar com alguma cápsula. Sim. Mas tentar, ter momentos de relaxamento, ter um hobby que te traz algum tipo de prazer, se preocupar muito com a qualidade do sono, porque a insônia crônica, noites mal dormidas, trazem a elevação do cortisol no dia seguinte, roubando matéria-prima para a produção do cortisol, que seria para outros hormônios. Certo. Tem que ter a nosso favor uma alimentação balanceada, porque também a gente vai conseguir nos alimentos matéria-prima para que o corpo produza seus hormônios de maneira adequada. E os fitoterápicos, que eu vou citar alguns, para pelo menos tentar fazer o papel daquilo que o hormônio faria. Óbvio que dependendo de um declínio hormonal muito extremo, aliás, tem que ser avaliado individualmente, Não se deve fazer nada sem uma orientação médica. Primeiro, se dosa no sangue teus hormônios, para você ter uma ideia em que nível eles estão. Existem doenças onde a produção de hormônio fica alterada, que não tem nada a ver com estresse, aí cabe ao médico descartar patologias através de exame, de quadro clínico, de exame físico, e quando não se tem uma doença específica, mas os hormônios estão em níveis inferiores ao que se espera, aí sim a gente usa o termo hoje de fazer a modulação
ação hormonal, que é estimular a produção, que pode ser através da própria alimentação, Sim. ou da fitoterapia, ou dos hormônios chamados bioidênticos, que é uma outra história, outro degrau, só com orientação médica mesmo. Que a gente pode até abordar numa próxima futuramente. pauta. Agora, a gente vai mostrar um vídeo que Vamos explica lá. um pouquinho esse declínio hormonal. Vamos lá. Mas já te pergunto, doutor Roberto, isso aqui está diretamente ligado ao metabolismo, então, de um indivíduo? Efeito sanfona, engorda, emagrece, faz atividade física, come direitinho, mas não consegue perder peso. Também, nós vamos mostrar aqui nesse vídeo algumas... Tudo ligado. Tá tudo ligado. Quer ver? Roda aí Vamos primeiro. lá. Primeira coisa, Carol, ó, para um pouquinho a imagem aí. Aqui. Nós temos no cérebro uma glândula chamada pituitária, que é a hipófise, né, uma região da hipófise, ou a pituitária, que é o nome mais científico. Ela produz hormônios que vão para o sangue, roda aí, e vão diretamente ou no testículo do homem, ou no ovário e na suprarrenal, mas principalmente no ovário da mulher, estimular a produção de hormônios androgênicos. Então, quando esses dois hormônios, um chama LH e o outro FSH, eles estimulam o quê? No homem, aqui no testículo, a produzir o hormônio, e na mulher isso ocorre também no ovário, tá? Uma vez produzido o hormônio, agora, quer ver, deixa eu terminar aqui, eu vou pedir para no finalzinho parar a imagem. Olha a quantidade de hormônio. Parou aqui, para aqui. Segurou aí. Olha aqui, Carol. Quando o hormônio androgênico, para ele ser produzido, então ele precisa... Primeira coisa, que imagine que isso aqui é ou o testículo do homem ou o ovário da mulher, tá? Primeiro tem que ter receptores. O que são receptores? São como se fossem fechaduras, onde o hormônio, que é uma chave, vai vir acoplar. Tá. É só através desse mecanismo que o testículo ou ovário da mulher compreende que tem que produzir o hormônio esteroide, tá? O LH que eu citei, olha, é produzido na hipófise, no cérebro. Por isso que talvez níveis de estresse também influenciam. Por exemplo, mulheres que têm uma atividade física extrema, atletas, elas às vezes não menstruam. Porque o estresse físico ou o estresse emocional também, às vezes, atrapalha o ciclo menstrual. Às vezes porque o controle é central. Inicialmente, esse LH e esse FSH que eu citei é produzido no cérebro. Entendi. Quando vem, olha outra coisa aqui, Carol. O colesterol, que a gente tanto tem medo, tá? O colesterol, ele também vai fazer parte da produção dos hormônios esteroides. Então, o colesterol, óbvio, gente, não estou dizendo para ingerir alimentos ricos em colesterol. Nós produzimos naturalmente o nosso colesterol, tá? No nosso fígado, homens e mulheres, justamente porque ele entra na formação de hormônios. Ele é importante. Ele é importante. Coincidência ou não, é nosso assunto de amanhã com a doutora Andressa. Exatamente. Então, olha como tudo se liga aqui no Você Bonito. O colesterol em excesso não é legal, porque entope nossos vasos sanguíneos, mas muito baixo também não. Aí o risco é tomar remédio para abaixar colesterol e abaixar demais. Entendi. Aí o próprio médico, às vezes, fala, não, ficar abaixo de 140 o colesterol total não é interessante, porque você pode interferir na produção hormonal. Então, a quantidade adequada, o equilíbrio é muito bem-vindo para a produção hormonal. Para a produção hormonal. Então, tá aqui o colesterol, tá? Aí, quando tudo isso ocorre, o hormônio aqui, o LH, no receptor, vai estimular um monte de reações bioquímicas a transformar um hormônio em outro, em outro, em outro. Tá. Então, aqui dentro do testículo, isso ocorre muito na suprarrenal também, da mulher. Produz a produção da progesterona, do DHEA, que vira androstenediona, que vira testosterona. Olha, tudo uma coisa vai virando outra. Uma coisa vai virando outra. Aí, uma vez produzida a testosterona, vamos lá, roda. Vamos ver a importância dessa testosterona. Caiu no sangue, ela vai ser transportada, vamos lá, ó. Para a imagem aqui. Para ela ser transportada pelo sangue, a testosterona, ela precisa de uma proteína que transporta, chamada proteína transportadora de hormônios sexuais, essa tal SHBG. Só que o que age mesmo nos receptores que eu citei é a testosterona chamada livre. É a fração livre do hormônio. Ela fica disponível para acoplar no receptor. Essa proteína SHBG, ela prende o hormônio. Mulheres que tomam anticoncepcional aumentam os níveis circulantes dessa tal SHBG. E aí, consequentemente, baixa, prende, rouba, sequestra, serve como sequestrador da testosterona livre, e muitas mulheres tomam anticoncepcional queixam de diminuição, às vezes, de libido. Né, por esse motivo. Está ligado a isso. Por aumento dessa tal SHBG, deixando menos testosterona livre disponível. A boa parte da testosterona é transportada por essa proteína. Entendi. Segue o vídeo. Segue o vídeo. Olha que interessante isso. Agora, quais os benefícios? Onde a testosterona ou os hormônios androgênicos vão atuar? Eu vou pedir para parar no final. Quer ver? Ó. Que pode ir mais um. Aí, parou.
Tá? Olha aqui. Tudo isso. Um monte de ações os hormônios androgênicos vão ter. Eu vou citar pelo menos 3 aqui importantes, Carol. Tá. Nos ossos, principalmente nos homens, a testosterona atua na calcificação óssea. Então, homens que declinam testosterona têm mais osteoporose. A gente acha que é só a mulher, mas podem ter mais osteopenia. Age no cérebro, Carol. Olha. Existem receptores de testosterona no cérebro. Então, quem declina muito intensamente a testosterona, homens e mulheres, podem ter dificuldade de concentração, de atenção, de memorização, sensação de baixo vigor cerebral. Né? Muitas mulheres que às vezes declinam a testosterona também sentem uma sensação de fadiga mental, não só diminuição de libido. Porque a diminuição do desinteresse sexual é óbvio que a queda do hormônio vai trazer. Mas tem outras ações no músculo. Ó. No músculo. A força muscular vai diminuir, então, a massa muscular cai. Menos músculo. Menos músculo e no tecido adiposo também está aqui. Menos testosterona? Mais tecido adiposo, porque a testosterona controla o volume de adiposidade do corpo humano. Está diretamente ligada a ganho e perda de massa muscular e aumento de peso. Sem dúvida, a queda da testosterona, cai músculo, aumenta a gordura, desinteresse sexual, diminuição de libido, olha né? Que importante. Fadiga crônica, sensação de perda de vigor e aí vai, um monte de repercussões negativas. Quem se identificar então com esses sintomas, a gente vai dizer o que deve ser feito e como, de uma maneira segura, de uma maneira interessante, até porque a gente vai abordar os fitoterápicos. Mas antes, vamos lá colocar a perguntinha do público? Vamos ver quem escreveu pra gente hoje? Olha lá. Um beijo, Simone. Obrigada. Beijo pra você. Gostaria de saber se os fitoterápicos podem ser usados na menopausa. Me sinto muito cansada e minha pele está diferente, com aparência cansada. Mas você tá lindona, Simone. A foto tá incrível, viu? Doutor Roberto, volto pra gente continuar, porque o negócio é o seguinte. Já que a gente tá falando de competir e tava me contando, ficou uma classificação maravilhosa. Parabéns. Voltamos, doutor Roberto, e aqui a gente está já entrando num caso específico, que seria o caso da menopausa, que é a pergunta da Simone. Você quer começar respondendo a pergunta dela, fazendo a nossa dinâmica ao vivo? Vamos lá, vou fazer uma dinâmica e vai acabar respondendo o que a Simone está com dúvida, né? Beijo para você, Simone. Então, primeira coisa, quem são os grupos de pessoas vulneráveis a um declínio hormonal? No caso de homens, dos androgênicos. Faixa etária, estresse, né? E obesidade, ganho de peso. Homens que estão gordinhos, com barriguinha proeminente, no tecido adiposo dentro da barriga, existe uma enzima chamada aromatase, que transforma a testosterona do homem em estradiol. E a testosterona cai no homem gordinho e o estrogênio sobe. Para homem não é importante o estrogênio, a testosterona, que é o hormônio masculino, então pode repercutir também. E quem das mulheres são as que estão em menopausa, faixa etária também, o estresse que a gente falou e o uso de anticoncepcional, né, que são os fatores. Quem não pratica atividade física tem alguma, enfim, alguma referência direta? A atividade física, ela estimula o controle do cortisol, se ela for de leve a moderada, não de competição. Senão o cortisol pode aumentar. Mas a atividade física ajuda a controlar tecido adiposo, principalmente no homem, né? Então, de maneira indireta, acaba influenciando. Nós vamos falar também, no finalzinho, rapidinho, dos fitoterápicos que vão atuar aí nos receptores. Vamos contar dois que são muito legais, né, doutor Roberto? Tem fundamentais. Agora, falando primeiro da alimentação, Carol, o hormônio é formado por quê? Primeiro, a produção hormonal vai depender de proteína, Nós vamos pegar aqui depois falar dos alimentos proteicos, vai precisar de proteína, vamos juntar aqui as proteínas. Aí a proteína a gente vai encontrar em vários alimentos. Proteína animal a gente vai ter nas carnes, nos laticínios, nos ovos, aves, peixes. E proteínas vegetais a gente vai ter nas leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, soja. Tem na aveia, tem no germe de trigo também. Quinoa. Na quinoa, no amaranto. Só que vai precisar também de lipídio, porque as gorduras é que vão gerar a molécula do colesterol. Então a gente precisa também, só que boas gorduras, né, Carol? Não estou falando do bacon, né? Até porque a gordura animal em excesso, a gordura saturada, ela atrapalha o acoplamento do hormônio no seu receptor. Então vamos com calma aí. Quando eu falo gordura, é gordura boa. Nutrição é equilíbrio, Carol, sempre. O excesso ou a falta traz problema. Eu preciso da gordura, ao mesmo tempo não posso exagerar na saturada, que é de origem animal. Então vamos pegar mais um pouco das de origem, se for animal, do peixe, de um corte magro de uma carne, de um queijo branco que não tenha muita gordura, não seja amarelo.
E no reino vegetal vai ter azeite, oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas. São boas gorduras, né? Isso é fundamental. Só que precisa também de zinco, tá? Porque o zinco ajuda na formação do receptor. É onde o hormônio vai acoplar. Então o que precisa faz diminuir de zinco, doutor Uma Roberto? dieta deficiente, tá? Se você tem uma dieta deficiente em zinco, o estresse na produção do cortisol, existe um consumo maior de zinco, que é um cofator da produção do cortisol. Olha isso. Olha isso. Se você tem estresse crônico, você rouba pré-hormônios e zinco. E o zinco fica faltando para outros setores. Ele tem que fazer parte dos receptores, onde os hormônios androgênicos, todos os receptores celulares, geralmente dependem de zinco. Entendi. Então, vamos lá. Alimentos que contêm zinco são os mesmos que contêm... Essa é a cadeia que a gente precisa. Gordura, proteína e zinco para o receptor ser formado e o hormônio acoplar. O carboidrato, nesse caso, não vai mudar nada não nessa tem. composição. Aqui é proteína, aminoácido, lipídio das gorduras e o zinco para o receptor. Tá? Onde tem zinco, onde tem a proteína, tem o zinco, Carol. Certo. Tudo que eu falei da proteína vale para o zinco. Que legal. O zinco está presente aqui nas oleaginosas, aqui nas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas e boa gordura. Também tem um pouquinho de proteína. Tem aqui feijão, ervilha, grão de bico, soja, proteína vegetal e zinco. Certo. Ovo, proteína. Certo. Tá? E alguns estudos mostram que o ovo estimula a produção de hormônios esteroides. Talvez aquela música, eu quero ovo de codorna para comer. Provavelmente veio daí, né? Realmente os ovos, e é uma gordura hoje considerada até saudável, desde que não exagere. Certo. Temos zinco aqui na aveia, no germen de trigo, tá? Então, alimentação balanceada, boas proteínas, boa gordura e zinco, tá? Isso a gente, pela alimentação, a gente Pela consegue alimentação a gente consegue. Agora, vamos lá, tem um macetezinho aqui interessante. Então segura. Tá. Vamos lá. Já vai contar um macetezinho. E outra, a gente colocou umas cápsulas aqui para representar os fitoterápicos, que na minha volta eu vou deixar uma pergunta importante até agora para a gente entrar nesse momento dos fitoterápicos. O uso indevido de anabolizantes, então, ele vai alterar a produção hormonal, doutor Roberto? Completamente, né? Vai. Como que ele vai fazer isso? Lembra que eu falei que o controle é central e aqui no cérebro? Sim. Por exemplo, como é que o nosso corpo sabe que a produção de hormônio está dentro do esperado? Porque a gente não pode errar na mão. Certo. O hormônio é uma coisa muito poderosa, Carol. Inclusive, a gente vai falar no final aqui do alerta de fazer uso sempre com muito critério. Né? Porque hormônio, se o corpo produz em excesso, o próprio organismo tem problemas por isso. Tá. Existem patologias que é de uma glândula que é por produção excessiva de um hormônio. Síndromes androgenéticas ou androgênicas, quer dizer, hormônio não pode ser nem muito nem pouco. O nosso próprio corpo consegue controlar isso, sabe como? Detectando no sangue o nível que está. Se começa a cair, aquele hormônio que estimula a produção é produzido em nível maior e estimula a glândula a produzir. Tá. Começou a subir muito, ele para, ele não estimula mais, para ficar níveis constantemente equilibrados. Entendi. Quando você usa um hormônio anabólico, que é sintético, ele vai ser interpretado pelo nosso organismo, pelo cérebro, de que tem muito hormônio. Tá. E ele para de dar o estímulo para a sua produção natural. Olha. Então, os seus hormônios naturais caem quando você usa hormônio anabólico. Porque esse é o que vai estar agindo, que mandou o recado. Podemos trazer atrofia de testículo em homens, esterilidade. Tá. Então, não é uma boa, não. Aliás, a pergunta da Simone, que falou lá da menopausa, eu acho que a gente tem que pensar o quê, Carol? Vamos colocar nosso PowerPoint, então, porque agora a gente vai falar dos fitoterápicos. Vai depender muito... Primeiro PowerPoint, então. E uma coisa que a gente na medicina leva em consideração, Carol, a individualidade, tá? Entender o seguinte, um declínio hormonal intenso, quando eu deixo de produzir um hormônio por uma doença específica, a gente não faz nada só com o alimento que o fitoterápico, a gente repõe o hormônio em questão. Tá. Então, a reposição hormonal, um diabético que não produz insulina, ele tem que repor a insulina. Né? Uma mulher em menopausa, que não é uma doença, mas é uma diminuição extrema da produção de hormônio, ele pode repor o seu hormônio. Então, existem graus. Existem alimentação, que ajuda na produção dos hormônios. Existem suplementos fitoterápicos. Que grau a gente pode classificar, então, esses... Eles são fitoterápicos. O que eles têm dentro da fitoterapia? Eles têm princípios ativos, tanto o tríbulos terrestres, que é um fitoterápico, a turquesterona. Eles têm homens e mulheres. Ele tem uma substância chamada protodiocina, que ocupa o receptor da testosterona. É como se fosse um hormônio mais fraquinho.
tá? Ele não tem a potência do hormônio que a gente produz. Entendi. Tá? Mas ele consegue estimular receptores. Ajuda. Então vai ajudar, aumenta um pouco a produção do seu hormônio. Vamos então colocar ele faz... quais são, então, para a gente conhecer. O próximo PowerPoint é a imagem do Tribulus terrestres. Olha lá que legal. Interessante a gente poder visualizar, né? E isso, claro, não tentem fazer uso, tem que conversar sempre com o médico, porque vai ser uma manipulação prescrita por médico. Ele que vai ver a concentração desse fitoterápico que a gente está colocando aqui, para vocês conhecerem quais são, terem essa informação, mas saberem que isso depende do médico. Vamos para o próximo, então? Olha lá, essa é a turquesterona. Também é bem interessante. Isso tudo, então, fitoterápico é da natureza, é natural, por isso que a gente diz que acaba sendo uma modulação segura. Né, esse segura, toma cuidado. Se tiver indicação, Carol, tem que ter indicação. Da concentração dentro da concentração, porque senão acaba o tiro saindo pela culatra. E nesse caso, crisina... A crisina e o pigeon tem tem um princípio ativo que faz o quê? Ele inibe a aromatase, esses dois. O que é aromatase? Aquela enzima produzida no tecido adiposo que transforma a testosterona em estrogênio. Então, a crisina e o pigeon é utilizado para estimular um pouquinho também um nível circulante menor do estrogênio. O estrogênio no homem, quando eleva, aumenta o tamanho da próstata. Tanto que o pigeon é prescrito como fitoterápico para hiperplasia benigna da próstata, que é um crescimento benigno da próstata, como uma alternativa aos medicamentos convencionais. E a crisina também possui uma substância que faz esse papel, inibe a aromatase. E isso pode, para homens que estão com gordinhos, barrigudinhos, a crisina pode diminuir a transformação da testosterona e estrogênio. Inclusive no emagrecimento. Pode. Melhorando essa condição desde hormonal. que faça uma dieta associada, atividade física. Vamos para a próxima imagem, então, para mostrar qual é a crisina. Que bonita, olha que interessante, que planta bonita. Legal! E mais uma que é a Pigeon africanum. Agora, doutor Roberto, para fechar que a história tudo que podia que não podia, você falou que tem um truque. Eu deixei o truque para o final. Então, vamos lá. Que truque é esse? E lembrar também que mulheres em menopausa, procure seu ginecologista, para poder fazer uma análise. Se tiver que repor hormônio tradicional, isso pode ser uma opção, Isso aqui é uma coisa mais leve. Vamos a pauta dos hormônios bioidênticos, eu acho muito legal. Existe um princípio ativo chamado indol 3-carbinol presente nas crucíferas. Repolho, couve-flor, brócolis, a couve-manteiga. O 3-indol-carbinol, ele é um também diminuidor da aromatase. Então, ele pode, homens que estão ficando aí com peso excessivo, comam mais esses alimentos para diminuir a conversão da sua testosterona em estradiol. E o 3-indol-carbinol, que é o princípio ativo, é um composto bioativo e é natural, ele também protege a mama da mulher. Mulheres que ingerem mais brócolis, mais couve-flor, mais crucíferas, têm um risco relativo menor de câncer de mama, e o homem de câncer de próstata. Que legal, então, são alimentos muito bem-vindos dentro dessa estratégia. Muito bom. E eu acho que, assim, o que fica, e é interessante a gente pensar que na dinâmica que a gente construiu, lembra disso do receptor, através do zinco, da proteína e da gordura. Tudo em equilíbrio, para ter, então, menos alteração hormonal. Acho que um pouco todo mundo acaba tendo com essa vida tão corrida que a gente tem, né, doutor Exatamente. Roberto? O uso tem que tomar sempre cuidado de ser bem prescrito, Carol. Mas, não aconselho uma automedicação. Tudo faz sentido quando composto de maneira correta e ainda utilizando os fitoterápicos, conversando com o seu médico. A gente quis mostrar, olha como a natureza, impressionante como é tudo perfeito, né? Se souber extrair, né? A gente é que estraga, então vamos prestar atenção. Quero agradecer mais uma vez ao doutor Roberto Navarro, que é nutrólogo e clínico geral, que sempre, às segundas, quinzenalmente, está aqui com uma aula. Isso é aula para a gente ter mais qualidade de vida e mais saúde, gente. Vamos prestar sempre atenção. Quem quiser pode acessar o site nutrasaude.com.br, que ele cuida com muito carinho, nutrasaude.com.br, ou segui-lo lá no Insta, @nutrasaude. Só dica bacana, vocês vão adorar. Muito obrigada, doutor Roberto. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Entendi tudo.